pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de dois filmes que saíram nos anos 70. São eles Sangue pra Drácula, de 1974, e Carne pra Frankenstein, de 1973. A ideia é que Drácula 2000 e Drácula 3000 foram duas trashbacks feitas para comemorar um número de inscritos alcançado no canal, e eu tava querendo para 50 mil inscritos fazer uma trashback de algum filme bem aleatório de Drácula. Pra manter a tradição, né? E tem muito filme trash de Drácula por aí. Tem Drácula 3D do Dario Argento, tem aquele Drácula comédia do Mel Brooks, tem as continuações de Drácula 2000, tem os Dráculas da Hammer, tem o Blácula, e eu ignorei todos eles quando eu vi que tinha um filme do Drácula nos anos 70 que estrelava o Udo Kier como Drácula. O que eu achei perfeito, porque tinha até essa conexão com Drácula 3000, porque o Udo Kier tá naquela merda daquele filme por algum motivo. E esse filme se chama Sangue pra Drácula, ele é uma produção italiana, apesar de ser feito todo em inglês e ser dirigido por um americano. Na Itália, o nome que esse filme teve quando lançou foi Dracula cerca sangue de virgine e morre de sete, que traduz pra isso que você tá achando mesmo, Drácula procura sangue de virgem e morre de sede. O título alternativo que esse filme tem é Drácula de Andy Warhol, porque um dos produtores foi o artista icônico do pop art Andy Warhol. Então, porra, com isso tudo eu achei que fosse ser um filme muito digno pra falar nos 50 mil aqui do canal. Mas na verdade nem tanto, porque apesar dele ser classificado geralmente como terror, o filme tá mais pra uma comédia ou um drama erótico do que um terror de verdade. E não foi um filme ruim, eu só não acho que eu tenho muito pra falar dele. E pesquisando eu descobri que esse filme na verdade foi parte de uma dupla. Dois filmes que foram gravados praticamente ao mesmo tempo, que tem a mesma equipe de produção, os mesmos atores, e os dois foram dirigidos pelo Paul Morrissey. E o que aconteceu, a história por trás disso, é que o Paul Morrissey e o ator Joey D'Alessandro, que faziam parte dessa companhia produtora do Andy Warhol, foram encontrar com os produtores italianos para gravar um filme lá na região, e esse filme era o Carne pra Frankenstein. Mas aí o Paul Morrissey aparentemente virou pros produtores e falou: ó, quem faz um faz dois, hein? E aí eles decidiram gravar o Sangue pra Drácula imediatamente depois de acabarem as filmagens do primeiro filme. E como os dois filmes são bem parecidos em estilo e em temática, e como eu disse, tem as mesmas pessoas na produção, eu achei que ia ser legal falar dos dois em um vídeo só aqui. E o estilo que esses filmes têm é uma mistura de exploitation e filme trash com um drama erótico e uma comédia com um humor bem peculiar e bem esquisito. Acho que no resumo dá pra dizer que os dois filmes são uma pornochanchada gringa. Acho que isso encaixa. Mas antes de falar mais deles, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já viram esses filmes por algum acaso da vida, e o que vocês acharam deles. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Absolutamente ninguém recomendou nenhum desses filmes, eu tô fazendo só pela piada, mas geralmente eu falo de filmes que a galera recomenda 70% das vezes. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também queria agradecer, 50 mil inscritos já é bastante gente. Quer dizer, não dá pra lotar o Maracanã, mas dá pra lotar o Engenhão, então é gente pra caramba. Esse é o máximo de conhecimento de futebol que eu tenho, acabou aqui, eu nunca mais vou falar de futebol em outro vídeo da Trasheira. E claro, vou deixar já o aviso de spoilers liberado, porque são dois filmes dos anos 70 que quem viu, viu, quem não viu provavelmente não se importa, então spoilers. Ok, então como eu disse, esses dois filmes são bem esquisitos e tem muita coisa em comum. Então primeiro eu vou falar dos aspectos parecidos no geral, vou falar dos dois filmes ao mesmo tempo. Vai ficar confuso? Provavelmente, mas eu sempre quis tentar fazer isso aqui na Trasheira, falar de dois filmes ao mesmo tempo e ver o que acontece, então vamos nessa. E depois, quando tiver que falar da trama mais específica, eu falo de cada um separado. Vamos começar falando que os filmes têm Drácula e Frankenstein no título, mas nenhum dos dois segue a história clássica. O Drácula podia muito bem ser qualquer outro vampiro e a história seguiria a mesma. Do mesmo jeito que a história do Frankenstein é só um cientista tentando reviver uns corpos, e em questão de trama, Carne pra Frankenstein tá mais próximo de Rocky Horror Picture Show do que do filme do Boris Karloff. E os filmes não têm esses nomes esquisitos à toa também. A trama dos dois é bem parecida, apesar deles baterem em pontos mais ou menos opostos. Em Sangue pra Drácula, o Conde Drácula precisa encontrar uma moça virgem em uma vila italiana, porque se ele não beber sangue de virgem, ele vai morrer. Em Carne pra Frankenstein, o Barão Frankenstein precisa encontrar um homem transão em uma vila na Sérvia, porque ele precisa de um cérebro com uma libido alta pra pôr no monstro que ele tá fazendo. Ele já fez a mulher ideal dele, e ele quer que os dois tenham filhos e criem uma raça nova. Então é bem literalmente isso que tá no título, os dois filmes são o Udo Kier procurando sangue de virgem e carne de macho. E claro, o Udo Kier interpreta tanto o Conde Drácula quanto o Barão Frankenstein, que são dois papéis mais ou menos parecidos, pelo menos em questão de exagero. Porque sério, o Udo Kier surta completamente nesses dois filmes. É uma atuação tão exagerada e tão cômica que me faz crer que ele é tipo o Nicolas Cage dos anos 70.
Ele com certeza é a melhor coisa desses dois filmes, e quando a trama começa a ficar cansativa mais pela metade dos dois, vale a pena continuar assistindo só pra ver o Udo Kier fazendo umas besteiras. O melhor momento, é claro, é quando Drácula bebe sangue impuro, e o Udo Kier fica por uma longa cena surtando, tremendo, vomitando no banheiro, o que eu não duvido que tenha sido uma inspiração real pro Nicolas Cage naquele filme peculiar de vampiro que ele fez também. Mas a cena da morte do Frankenstein no final do filme também merece um destaque, só pela quantidade de tempo que ele fica lá fazendo um discurso enorme antes de morrer, com uma lança atravessada e os órgãos dele pendurados na ponta. Bem trashão mesmo. Mas não só o Udo Kier tá no mesmo filme fazendo esses dois personagens, como tem outros dois atores que estão nos dois filmes fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tem um outro ator alemão chamado Arno Jürgen, que faz dois assistentes, o servo do Conde Drácula e o assistente do Barão Frankenstein, que são dois personagens bem exagerados também, e que apesar dele ser o assistente nos dois, boa parte dos filmes é dedicada pra esses dois personagens. No Sangue pra Drácula tem toda uma cena que ele vai pra uma taverna pra tentar pegar informação sobre as mulheres da vila, pra saber quem é virgem, e ele entra em um jogo de apostas com um cara de bigode aleatório, que é interpretado pelo Roman Polanski, mas mais sobre isso daqui a pouco no vídeo. E é uma cena bem extensa, na verdade a primeira parte do Sangue pra Drácula tem muito mais destaque pro assistente do que pro Drácula. E no Carne pra Frankenstein tem uma subtrama de desenvolvimento de personagem que ele vai vendo o Barão sendo um pervertido completo, fazendo um monte de merda, e ele também vai ficando cada vez mais psicótico ao longo do filme, até que no final ele surta, mata a empregada da casa, depois mata a mulher que o Barão tinha construído, até que o próprio Barão surta e mata ele também, porque nesse filme todo mundo termina surtado. Inclusive você, talvez. E o outro ator nos dois filmes é esse amigo do Andy Warhol, que é o Joe D'Alessandro, mais conhecido por ser o cara de mala com a calça jeans apertada naquela capa de CD do Rolling Stones, apesar de que também já usaram uma foto dele em uma capa de CD do The Smiths. O Joe D'Alessandro faz o cara pobre que trabalha pra família rica nos dois filmes. O personagem dele serve o mesmo propósito como um tipo de herói pra trama, mas ele é bem diferente nos dois. Em Carne pra Frankenstein ele faz um herói mais tradicional, ele é bem intencionado, ele se mete na situação meio por acaso e meio pra descobrir o que aconteceu com um amigo dele que foi assassinado pelo Barão. Já em Sangue pra Drácula, o personagem dele seria o típico herói da história, o cara que descobre sobre o vampiro e que mata o Drácula no final, tirando pelo fato dele ser um grande filho da puta. Ele assedia e bate nas mulheres que moram na casa. Tem até uma cena que ele estupra uma menor de idade. Então ele talvez seja tão ruim quanto o vampiro que ele tá matando, talvez pior. E aí o filme ganha um novo nível de polêmica, porque o suposto herói da história é um cara que estupra uma menina de 14 anos. E a Wikipedia diz que quem deu a ideia para esse filme do Drácula foi o Roman Polanski. Polanski, claro, é o diretor muito famoso que alguns anos depois foi condenado pelo estupro de uma menina de 13 anos e fugiu dos Estados Unidos. Tá que não é claro qual foi a ideia que ele deu, qual foi o nível de envolvimento dele no roteiro. Ele não é acreditado como roteirista, então provavelmente não foi uma contribuição tão grande assim, mas ainda assim é uma coincidência bem esquisita. Ainda mais que essa cena toda do estupro é como se fosse uma justificativa do cara pra salvar a menina do Drácula porque ela não vai ser mais virgem. Tem toda uma romantização da situação que acontece que é bem cretina. E puta que pariu, todo vídeo que eu faço nesse canal eu acabo tendo que falar de alguma merda dessas, alguma polêmica, alguma coisa assim. Por isso que eu tava escolhendo pra falar filme de terror e de filme trash, eu não posso pegar aqui e fazer um vídeo de, sei lá, Bernardo e Bianca. Não posso. Eu tenho que falar desse tipo de filme, de maníaco sexual. Eu acho que eu cavei minha própria cova nessa também. Mais uma coisa que é legal de fato sobre os personagens do Joe D'Alessandro nesses filmes é que eles são mais sagazes do que o protagonista comum nesse tipo de filme de terror trash. Nos dois filmes ele saca que tem algo errado logo de cara. No Frankenstein ele vê o amigo dele com um corpo diferente e já saca que foi algum experimento ou alguma coisa que o Barão fez. Enquanto no Drácula, quando ele vê um caixão vazio que o Drácula tava levando com ele na viagem, ele imediatamente deduz que era um vampiro. Ninguém tinha mencionado vampiro na trama até então, a gente nem sabia que vampiro era uma coisa conhecida nesse universo, mas o Joe D'Alessandro sabia e ele falou, é um vampiro, e então é um vampiro. E o legal é que esses três atores praticamente repetem os papéis nesses dois filmes, mas pra não ficar tão parecido assim, depois que eles terminaram de gravar o Frankenstein, o Paul Morrissey só falou pra todo mundo cortar o cabelo e voltar pra gravar o filme do Drácula. E essa é praticamente a única diferença no visual deles, apesar de que o Udo Kier também emagreceu bastante pra fazer um papel do Drácula moribundo. Além da atuação do Udo Kier, a melhor coisa nesses filmes com certeza é o design de produção e a fotografia, ou seja, toda a parte visual como um todo. O filme tem uns cenários de castelo e paisagens europeias que são muito bonitos e eles têm uns cenários bem construídos, tipo o laboratório do Barão Frankenstein, que é bem ficção científica de monstro clássico, ou aquele cenário do castelo do Drácula com vários caixões, que aparece uma vez no começo do filme pra nunca mais também. No final, acho que é um visual bem estilo Drácula da Hammer, que tem essa fotografia colorida
colorida, cheia de castelo, de paisagens bem características. E de vez em quando o diretor de fotografia até brinca um pouco também. Tipo a cena que o Drácula chupa sangue impuro. Quando ele ataca, vai um holofote de luz vermelha na cara dele. Mas quando ele percebe que deu ruim e começa a passar mal, a luz troca pra um holofote verde. E isso é engraçadinho, isso funciona. Nesse aspecto visual, até os créditos iniciais são parecidos com aquela fonte vermelha. E claro, os dois filmes têm o nome do Andy Warhol bem grande no começo. Mas também não se sabe direito quanto que ele contribuiu pra esses filmes criativamente. Porque reza a lenda que quando perguntaram pra ele qual foi a contribuição dele nesses filmes, ele falou: "Ah, eu fui nas festas". O que os dois filmes também têm em comum são os efeitos especiais, que são bem trash e muito bem feitos. Quer dizer, né, é aquele bem feito de filme trash. Exagerado, sangrento e não muito real. O filme do Frankenstein até tem bastante gore durante o filme todo. Tem várias cenas bem perturbadas do barão enfiando a mão nas criaturas, tem decapitação, tem entranhas pra todo lado. No final, quando os personagens todos se matam, o negócio fica sangrento de verdade. E o filme foi gravado em 3D, pelo que eu vi. Então é claro, tem aqueles efeitos bem Sexta-feira 13 parte 3, de coisa indo na sua direção. Apesar de que nesse filme não é tão gritante assim. Eu nem descobri isso vendo o filme, não tinha me incomodado. Eu só li depois e falei, ah não, faz sentido. No Drácula, a questão dos efeitos é um pouco mais desnivelada. Porque não tem quase nada de efeito durante toda a trama. No máximo um sangue aqui e ali, mas nada demais. Até que no final o cara começa a desmembrar o Drácula e vai de 8 a 80 muito rápido. O Drácula correndo por aí, sem braço, espirrando sangue pra todo lado. Parece até o Cavaleiro Negro do Monty Python. E os filmes também trazem um pouco das mesmas temáticas e discussões, e também o mesmo tipo de humor que é meio besterol, mas também é bem seco e sarcástico. Para falar mais disso, acho que chegou na hora de falar das tramas separados, então vamos começar com o que lançou primeiro, que foi o Carne pra Frankenstein. Esse é o tipo de filme que eu nem preciso fazer muita piada pra falar da trama, que ela se faz sozinha. O que acontece é que o Barão Frankenstein criou um zumbi mulher perfeito, e ele quer o zumbi homem perfeito, ele quer que os dois tenham filhos pra criar a raça perfeita dele. E pra isso ele precisa arranjar o cérebro de, na falta de um termo melhor, de um bom fodedor. O Joe D'Alessandro é esse cara, porque ele teoricamente trabalha pro Barão Frankenstein, mas ele passa quase todo o tempo do expediente dele transando. Ele tem um amigo que parece ser assexuado, ele não se interessa e ele quer virar um monge. O que acontece é que ele leva o amigo pra um puteiro e o Udo Kier, observando o puteiro procurando essa pessoa, acaba achando que o monge é o transão da dupla. Então ele corta a cabeça do monge, coloca no zumbi, mas o zumbi fica desinteressado na mulher zumbi e estraga o plano dele. Aí no final todo mundo trai todo mundo se mata e todo mundo morre. Eu gosto desse humor esquisito em alguns momentos, tipo toda essa confusão do Udo Kier confundindo o cara transão com o monge, e o Udo Kier observando, espionando os bordéis da cidade. Tem umas coisas ali que funcionam. Mas ele também tem umas piadas bem estranhas. Acontece que o Frankenstein é casado com a própria irmã, que é viciada em sexo, eu acho, e ela contrata os trabalhadores pra ir pra cama dela e ela fica muito tempo chupando o sovaco do cara, com os efeitos sonoros bem exagerados. E isso fica acontecendo por muito tempo, parece o tipo de piada que seria feita num Todo Mundo em Pânico da vida, sabe? E esse filme é muito esquisito como um todo. Tem uma cena que ele começa a enfiar a mão no corpo da mulher e começa a ter uma reação, como se ele estivesse tendo um orgasmo ali. E ele acaba subindo no corpo e virando um tipo de necrofilia esquisita. Só que ao mesmo tempo isso é tudo feito pra efeito cômico, o filme não leva nada disso a sério. E o Udo Kier grita umas frases de efeito tão exageradas do tipo: se você quer conhecer a morte, você tem que foder a vida na vesícula biliar. Isso acontece no filme, tipo, eu tenho que comentar disso, eu não tenho que comentar disso. Pode entrar pro hall da fama de frases estúpidas dos filmes que eu já falei aqui no canal. A direção do filme é ok, tem uns planos legais que chamam mais atenção. Um plano que vai acompanhando um diálogo numa mesa de jantar enorme, indo de um lado pro outro. E aí tem um plano que começa atrás de um tanque de piranhas antes de levantar e seguir a cena. Acho que visualmente é bem feito. E o filme tem alguns comentários sociais também, que são bem óbvios, o que eu acho que foi feito de propósito pra ser canastrão mesmo. O primeiro dá pra interpretar como um tipo de mensagem ou denúncia ao nazismo, já que o personagem do Udo Kier, apesar de ser sérvio, é obviamente alemão, porque o Udo Kier é um ator alemão e ele não se esforça muito pra disfarçar o sotaque dele. Todo o plano que ele tem pra criar essa raça nova, a raça perfeita, combina um pouco com essa temática, né? E é um clichê recorrente nesses filmes de exploitation que tem vilões nazistas. A segunda temática recorrente, isso nos dois filmes, é sobre luta de classes. Os personagens principais são a família Frankenstein, que são tão caricatos como esses aristocratas ricos que é impossível não ver essa crítica, se dá pra chamar de crítica. Tem a mulher rica que trata os trabalhadores com desdém, mas que tem várias fantasias sexuais com eles, e ela é completamente materialista e superficial e faz questão de passar esses valores dela pros filhos. Até o personagem do Frankenstein não reconhece que o cara que tá trabalhando pra eles é um cara que ele atacou no começo do filme porque ele fala: ah, essa galera que trabalha pra gente é tudo
tudo igual. Então está bem descarado ali essas caricaturas e o conflito entre elas e os trabalhadores, que é bem claro. Mas nesse filme específico, o personagem do Joe D'Alessandro não é uma caricatura tão grande. Ele é mais próximo de uma pessoa normal que tem ali, então o comentário acaba sendo mais sobre os aristocratas. Mas pode deixar que se isso fosse um problema, o Paul Morrissey resolveu no filme do Drácula. Então vamos falar dele agora, Sangue pra Drácula. A trama de Sangue pra Drácula é simples até. O Drácula tá morrendo e precisa beber sangue de virgem, então ele e o assistente decidem viajar pra Itália, que, por ser um país religioso, eles esperam encontrar mais virgens lá pra beber sangue. Aí ele acaba nessa casa de um marquês que tem 4 filhas, e ele aparece lá como um conde, um pretendente pra casar com uma delas. A família do marquês é rica, mas eles secretamente estão quebrados, e a única esperança que eles têm é que a filha case com esse conde rico que apareceu. Mas na real o que o Drácula quer é só descobrir se uma delas é virgem de fato pra beber o sangue delas. As 4 filhas são nomeadas tematicamente com o nome de pedras preciosas e joias, pérola, esmeralda, safira e rubi, e essa última é interpretada pela Stefania Cassini, que faz a Sarah no Suspiria original. O problema do Drácula nessa situação é que o trabalhador da casa é um pilantra que já transou com as 2 filhas que o Marquês tinha oferecido a mão pra ele, então o Drácula vai ficando sem opção. O filme tem um humor bem esquisito também e parece um pouco autoconsciente dos clichês do exploitation, ou parando pra pensar, ele só um exploitation mesmo, né? Sempre tem essa chance. A primeira cena que aparecem as 4 filhas, as 2 do meio imediatamente tiram a roupa e fazem um topless, sem motivo nenhum, no meio de uma cena de jardinagem. É uma cena bem gratuita, mas que tá lá pra estabelecer que essas mulheres não são o ideal das mulheres cristãs que o Drácula tinha imaginado que ia encontrar na Itália. Tem várias cenas no filme com aquele humor desconfortável que você ri de nervoso, cenas tipo Drácula interrogando uma das pretendentes dele pra saber se ela é virgem ou não, e ele começa tímido, começa com uma certa sutileza, mas no final da cena ele já perdeu tudo e tá perguntando diretamente pra ela. E os personagens todos são bem caricatos também. O Drácula eu achei ótimo. É a melhor coisa do filme e é um dos Dráculas mais diferentes que eu já vi, porque ele não é tão mal assim, e ele parece mais deprimido e bem gótico o filme todo. Ele tem uma dieta vegetariana também, que eles dão bastante destaque nisso. Tem uns elementos engraçados ali. E acho que todo o conceito de vampiro acaba sendo diferente nesse filme para propósitos de comédia, talvez. O Drácula consegue pegar numa cruz para guardar ela, e ele consegue tomar sol de boa. Então tem algumas convenções de vampiro que o filme ignora. Mas tem outras que ele segue, tipo não gostar de alho, ou ele não ter reflexo no espelho. O que gera uma cena de introdução bem legal até, com o Drácula com uma aparência decrépita, pintando o próprio cabelo pra viajar, pra parecer mais jovem, enquanto ele se olha num espelho que não tem nada, porque ele não tem reflexo. Tem o personagem do Marquês, que é interpretado pelo Vittorio De Sica, que é um diretor clássico do neorrealismo italiano, e parece que ele escreveu todas as próprias falas. O personagem entra em uns monólogos super esquisitos analisando o nome Drácula, e ele só desaparece na metade do filme. E claro, tem que falar também que ele tá igualzinho o coronel do KFC. E tem, é claro, o personagem do trabalhador do Joe D'Alessandro, que, como eu disse antes, é um babaca completo, que assedia e estupra as mulheres na trama. Mas ao mesmo tempo, ele também é uma caricatura bem esquisita, porque se no filme anterior ele não era um personagem tão exagerado, nesse, a maior parte das cenas dele, ele tá com uma mulher na cama discutindo sobre a revolução e sobre a classe trabalhadora. Às vezes no meio do ato. O quarto dele tem uma foice e um martelo pintadas na parede de vermelho. É tudo tão caricato, a mensagem desse filme é tão jogada na sua cara. É um filme do Drácula, em que o Drácula para no meio da trama pra discutir luta de classes com o mordomo marxista. E mais o que tem nesse filme? Tem uma cena engraçada que o assistente molha pão no sangue de uma garota que foi atropelada e leva pro Drácula beber o sangue de virgem. Achei uma solução criativa. Tem uma direção parecida com a do Frankenstein também, uns planos longos e bem coreografados, principalmente na morte do assistente no final. O plano começa com ele fugindo, e aí ele leva um tiro e cai pra fora do quadro, e quando mostra ele no final, ele tá com um buraco de bala na testa, que foi uma maquiagem aplicada correndo na hora ali, enquanto a câmera focava na reação das atrizes da cena. E tem a personagem da irmã mais velha, que também é virgem, que usa um lenço no pescoço o filme todo. Isso acaba sendo relevante pro final, porque o Drácula morde ela, mas ninguém vê as marcas. Eu só acho que o roteiro desse filme, na verdade, é bem zoneado em questão de estrutura. Eles apresentam todo aquele castelo do Drácula no começo, com vários caixões, e a irmã dele, e nada disso é relevante. E o Drácula fica o filme todo, eu tenho que beber sangue de virgem pra recuperar minhas forças. E quando ele finalmente consegue, parabéns, fez bosta nenhuma, ele continua sendo o mesmo Drácula magrelo, e o mordomo marxista só senta ele na porrada e fatia ele com o machado imediatamente depois. Não sai nada desse preparo que teve o filme todo. E eu acho que não tem muito mais o que falar de nenhum dos dois filmes. E minha conclusão aqui é que eu vejo como esses filmes podem ser considerados filmes artísticos, eu acho que são filmes bem subversivos, bem transgressores, que querem lidar com vários temas polêmicos diferentes ao mesmo tempo, eles querem chocar, mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão mais pra uma trecheira e pra um exploitation safado mesmo do que pra
pra um filme que quer dizer alguma coisa. E é exatamente o que eu disse no começo, é uma pornochanchada gringa. Tem seus momentos nojentos, tem seus momentos polêmicos, tem seus momentos chocantes e momentos que não envelheceram nada bem, ao mesmo tempo que eles têm aquele charme trash e um humor que às vezes funciona, às vezes não. E pra falar a verdade, eu acho que os dois filmes têm problemas de roteiro também, porque eles começam muito bem, eles terminam muito bem, mas o segundo ato arrasta muito. E com certeza não são o tipo de filme que eu recomendo pra todo mundo. Talvez se você gostar de uns filmes estranhos e um pouco pervertidos, essa coisa de terror com bastante gore e erotismo, você talvez goste desses filmes. Mas eu acho que pra um público geral, eles só achariam esse filme nojento e meio chato mesmo. Então é isso, gente. Esses são os filmes. Talvez não tenha sido a melhor opção para um vídeo de 50 mil inscritos, mas eu acho que foi um filme de Drácula bem diferente e bem trash de certa forma. E claro, vou agradecer de novo pelos 50 mil inscritos, rumo aos 100 mil, como a minha irmã disse no Instagram da Trecheira. Se todo mundo aí recomendar a Trecheira para uma pessoa, a gente chega nos 100 mil rápido. Então é isso, pessoal. Até a próxima.